Olá, traders! Vini Lang aqui, fazer a atualização do Bitcoin numa perspectiva de Elliott e análise de sentimento, passar os pontos que eu estou enxergando de suporte a curto prazo, resistência, possíveis alvos, estratégia que eu estou fazendo também, falar um pouco do cenário de alta, como é que tá, se é para aumentar a exposição, diminuir a exposição, o que precisa acontecer para a gente ter realmente uma reversão de tendência do mercado no geral, não só uma movimentação, digamos, inicial aqui do Bitcoin e as altcoins ainda sofrendo. Então, já se inscreve no canal para não perder mais análises como essa, relembrando um pouco da ideia do Bitcoin dos dias anteriores. Tá? Se você não viu os vídeos dos dias anteriores, assista. Vou deixar o card aqui em cima. Estamos numa onda de impulsão aqui, o qual muito provavelmente fechamos aqui um topo dessa onda 3 para fazer algo assim. Tá? Isso nos traz aí justamente o preço respeitando essa região de suporte aqui da onda 4, próximo a 0,5 de fio, tá? Então, esse aqui é um ponto bem importante, um ponto que deixa um volume também, e eu encaro como o primeiro ponto chave, assim, para o Bitcoin, tá? Então, enquanto o Bitcoin mantiver esse fundo aqui nessa região, notem que a gente tem também bastante ordens aqui nessa região, então mais de 1.000 Bitcoins nessa região, teve cerca de 800 bitcoins de venda a mercado, com o preço não tendo força para passar essas ordens, e a gente tem aí essa possibilidade do preço voltar a subir. Então, para mim, esse cenário ainda é válido, tá? Porém, também ele é um cenário que está um pouco frágil pelo volume que a gente caiu e por essa questão do fudge que está rolando no mercado também com relação ao hack da Bybit em ETH, pode ser que tenha uma queda um pouco mais agressiva, tá? Então, não considero como um ponto para entrada aqui. Se a gente tiver uma queda mais agressiva, já que a gente já fez uma estrutura suficiente aqui para considerar 5 ondas de impulsão, a gente basicamente vai ter a primeira onda aqui, uma onda 1, e a gente tem um suporte para onda 2 aqui, o qual vai dar uma ótima oportunidade de compra, tá? Então, do fundo ao topo, 0,3, 0,3 ao 0,7, suporte para o Bitcoin, dentro desses ranges internos, destaque aqui para essa região dos 95, que é o ponto de controle desse range aqui, e também o 0,61 de fio, tá? Então, resumindo, suporte para o Bitcoin no curto prazo, o fundo do dia de hoje, nos 97 mil. Se mantiver esse fundo nos 97 mil, romper essa região dos 98 e essa região dos 100, 99,300, perdão, próximo resistência essa região dos 100, tirando liquidez desses topinhos, beleza? Se perder esse fundo, a gente tem suporte nessas regiões de FIBO, especialmente aqui entre 0,5 e 0,6, entre 96.300 e 95. Então, no momento de tomada de decisão, basicamente é aguardar e pensar em se posicionar Bitcoin aqui abaixo, tá? Com relação às altcoins, alguns indicadores importantes, dominância, outros. A gente tem a dominância subindo e fazendo pivô, ou seja, 1 hora, 2 horas, a gente tem um cenário em que o Bitcoin inicia um processo corretivo e a dominância sobe, ou seja, essa combinação para as altcoins é péssima, tá? Então, não é o momento de operar day trade em altcoins antes de um gatilho de fundo do Bitcoin, tá? Então, num cenário em que as altcoins não estão se valorizando com relação ao Bitcoin, é importante aguardar um gatilho no Bitcoin para entrada nas altas, tá? Isso é uma via de regra, assim, de gerenciamento de risco para operação em altcoin. Então, esse é um cenário. A gente tem outros indicadores aqui, como a dominância do SDT também subindo, tá? Então a gente está numa lateralização aqui. Tem até 2 alarmes aqui. É importante que esse índice acaba rompendo para baixo. Se a gente tiver esse rompimento para baixo, a gente tem, consequentemente, um rompimento das altcoins no geral, tá? Dando um zoom out nesse gráfico, assim, só para vocês terem uma noção, é um gráfico que está bullish, tá? A gente tem a dominância caindo aqui desde 2022. Então, numa região de resistência, não poderia subir os 5%, tá? Subindo os 5%, provavelmente a gente teria uma reversão de tendência aqui, o que geraria uma consequência, né? Uma confluência, aliás, uma tendência de baixa no mercado no geral. Então,
ainda formando dojis, mas importante pelo menos deixar alarme nesse indicador aqui acima dos 5%, 4,9%, e abaixo aqui na região dos 4,3%, para ter uma noção. Tá? Outro patamar importante é o Others, que exclui aqui o top 10, e a gente vê o gráfico das altcoins. A gente segue no mesmo cenário, eu comentei em outros vídeos da importância da gente fazer esse pivô na região aqui dos 285 bi, não fizemos, então continuamos nessa lateralização, ou seja, continuamos na incerteza ainda, especialmente nas altcoins menores. Tá? O volume se mantém, mas a resistência ainda se mantém. Então, enquanto a gente estiver ainda nesse range, a gente ainda vai ter altcoin lateralizando. Um exemplo disso, por exemplo, LDO. A gente tem LDO lateral. Tá? Então, bem característico, se copiar aqui o gráfico do Others está praticamente igual, a gente teve aqui uma lateralização. A gente tem outros exemplos, como por exemplo Link, Aave, todas estão num suporte, né, mas estão aqui lateral. Fez um fundo num ponto importante, ficou lateral. A gente precisa desse pivô para ter uma confirmação e começar a ter uma confluência de moedas que estão, no caso, numa tendência mais direcional de alta, para então aumentar a exposição, principalmente para quem for mais conservador. Então todo esse cenário ainda traz uma incerteza para o mercado, especialmente com a dominância subindo. Então o foco deve ser ainda no Bitcoin, especialmente para quem for mais conservador, e pensar nessas regiões aqui de suporte, dos 97 mil até os 94 mil, com destaque aqui para essa região específica dos 96, tá? 96.300, beleza? Então, essa foi a análise do Bitcoin. Fico à disposição aí, caso de dúvidas, comente aqui embaixo. Moedas também que vocês queiram que eu analise no longo prazo até o curto prazo, comente aqui embaixo o nome da moeda. Quero análise da tal moeda, eu vou analisar em próximos vídeos. Bons trades a todos para quem for operar, bom final de semana também e até mais.